Olá, boa noite! Está começando o programa A Hora da Estratégia dessa semana. Eu sou Tânia Zambon, estrategista de negócios e especialista em comportamento humano. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um método internacional que tem ajudado empresários a dobrarem o faturamento dos seus negócios em apenas 30 dias. Aqui no estúdio, eu vou conversar com os empresários do ramo de odontologia, Júlio César Monteiro e doutora Ana Graziela Monteiro, que passaram por esse treinamento e hoje são os meus convidados no quadro Empreendedor de Sucesso. Também vai estar aqui Michel Lopes Dávila, presidente do Instituto Tânia Zambon e da Universidade de Negócios Tânia Zambon, que vai trazer informações sobre estratégias de vendas para aumentar. Quem quer aqui aumentar o faturamento em 100%? E ainda, no quadro Sim é Possível, nós vamos falar sobre a importância de não desistir dos sonhos e lutar pelos seus objetivos. Fique comigo, a Hora da Estratégia está só começando. Hora da Estratégia no ar. E vamos começar o programa falando sobre um método que tem ajudado empresários a dobrarem o faturamento de suas empresas com técnicas internacionais. Em apenas 30 dias, centenas de empresários já conseguiram aumentar a lucratividade em 100%. Ficou curioso? Eu vou te contar como funciona. Quero te apresentar um método revolucionário que vai fazer a sua empresa faturar em 30 dias 100% de faturamento. Foram 9 anos fora do país, buscando o melhor dentro da Disney, o maior centro de entretenimento do mundo, o que o Vale do Silício oferta para nós, nossos alunos da Universidade de Negócios e o mercado europeu. Nós buscamos o que tinha de mais de inovação, disruptura de cultura de negócios e montamos o método Tânia Zambon. Hipercrescimento sustentável, de como você bater metas, gerenciar pessoas e trazer estratégias de negócios e vendas para você fazer o seu melhor negócio. Esse método é desenvolvido em 2 módulos, para que você aprenda no primeiro módulo estratégias de negócio, como liderar uma equipe, como liderar principalmente metas de alta performance, estratégia Disney, como que a Disney, o maior centro de entretenimento do mundo, cuida de 74 mil pessoas, como gestar essa equipe com metas de alta performance. Você também vai aprender usina de ideias. Quanto vale uma boa ideia no seu negócio? Nessa estratégia, você vai ter mais de 50 ideias em 22 minutos para o seu negócio. Você também vai aprender um planejamento e execução financeira. Como gerir financeiramente o seu negócio para enxugar em pelo menos 20% os seus custos. Tudo isso são estratégias aliadas a uma ferramenta que se chama Eixo das Vendas. Nós buscamos ela dentro do Vale do Silício, uma das maiores ferramentas de vendas, o que faz alavancar as suas vendas e de cada 10 propostas, pelo menos você fecha 80% das suas vendas. Tudo isso você aprende para que possa executar isso já no primeiro módulo e voltar dali a 30 dias com os resultados comprovados. O que me chamou a atenção no curso do ITZ foi realmente um despertar para alavancar negócios dentro da nossa empresa. Nós aumentamos em 1000%, né? Como o setor do delivery de entregas. Hoje nós estamos batendo R$300 mil de entrega. Hoje nós estamos em média 150% de faturamento a mais do que era antes. A gente tem uma performance aí de aprovação de projeto de mais de 90% em 30 dias. A gente aumentou o nosso volume de vendas em mais 100% no último ano. São mais de 95% de colaboradores satisfeitos. Eu voltei de lá totalmente modificado e foi onde a gente pegou e aplicou. E nós tivemos um faturamento, uma suba de 160% em fevereiro. A VetVida teve um crescimento de 82%. A VetVida passou de um corpo clínico de 2 médicos veterinários para 16 médicos veterinários. Então a VetVida pulsa 24 horas por dia. Há 2 anos atrás a gente vendia uma média de R$600 mil. Hoje a gente superou a casa dos 10 milhões. No segundo módulo, você vai aprender a manter os seus resultados.
Nosso maior desafio é manter os nossos resultados. E no segundo módulo, essa é a nossa tarefa, ensinar você a manter esse hipercrescimento e sustentabilizar. E você possa utilizar dentro do seu negócio, transformando os seus resultados financeiros e da sua equipe, ter um time feliz. E o ITZ, a doutora Tânia, o Michael, com toda aquela energia, aquela força, com conhecimento, com a motivação, contribuiu muito para a Modular. Seja bem-vindo ao Método Tânia Zambon. Mas antes de explicar um pouco mais sobre o que é o Método Tânia Zambon, eu vou mostrar um case de um empreendedor que passou por esse treinamento e conseguiu se livrar de uma dívida de mais de 300 mil reais. Vamos ver? De repente eu me vi com uma dívida de mais de 300 mil reais. Aí complica muito, o emocional, você tem que segurar aquilo para você não podia transparecer muita coisa, então vinham as perguntas, poxa, mas está acontecendo isso, está faltando isso, mas por que está faltando? Você não, acho que algum problema, deixa eu ver aqui, você tenta esconder. Minha esposa, que é minha sócia, ela sabia que algo não ia bem, mas ela não sabia o tanto que não ia bem, o tamanho, porque eu segurei isso só para mim. E aí veio março de 2020 para completar todo esse cenário de caos, pandemia. Esse momento foi muito difícil porque eu comecei a ver o fracasso de perto. Eu fico até, de certa maneira, sempre me emociono quando eu falo disso, porque você fica no olho do furacão e você não vê saída para aquilo. A coisa vai só aumentando e eu segurei para mim aquilo, eu tinha o medo de fracassar e de expor para as outras pessoas que eu tinha fracassado. Eu pus todas as energias que eu podia pôr naquele momento, dentro do conhecimento que eu tinha e do que eu podia. Apesar de não ser um sonho abrir Mogi, quando eu encarei com Júlia abrir Mogi, eu fui para a raça, eu não tenho medo de trabalhar nem nada. Só que aí que houve um problema, eu não empresariei, eu comprei um emprego para ser meu. Como uma frase que o Michael diz muito, eu me sentia correndo desesperadamente para o lado errado. Então você corre, se esforça, se vira e o negócio não muda. Mas é porque eu fazia tudo como eu fazia antes, e mudar como se eu estava fazendo tudo do mesmo jeito. Né? E aí foi quando, no dia 6 de maio de 2020, Deus colocou 2 anjos na minha vida, chamado Tânia Zambon e Michael Lopes Dávila. Mas aí despertou aquela curiosidade, como deve ser um treinamento da doutora Tânia presencialmente? E aí, um ano depois, em julho, com a diminuição do impacto da pandemia, eu consegui fechar e fui pro método e falei, não, eu tenho que descobrir a mágica disso. E quando eu cheguei no primeiro dia, ao final do primeiro dia do método, eu liguei para minha esposa e disse, você tem que vir fazer isso aqui, que é algo surreal. É algo surreal. Dali pra frente foi só, fiz tudo que a gente podia fazer, eu fiz método, fiz PNT, fiz Extreme, fiz Universidade de Negócios. A gente aplicou aqui o Dia T, foi uma grata surpresa. O Dia T nós começamos a aplicar e fazer com a equipe. Um dia a minha equipe de recepção bateu a minha porta com uma sacolinha de chocolates, com um bilhete dizendo: muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pra gente. Isso para mim foi o maior significado da importância de tudo que a gente aplicou e muito tinha a ver com o Dia T, que a gente tinha acabado de implementar
Então a equipe começou a sentir que tudo que a gente fazia era em prol do crescimento de todos, né? E isso foi muito legal. 20-70-10 a gente aplica, intenção do dia, estratégia Disney, usina de ideias, as outras estratégias de vendas todas, tudo a gente faz, relacionamento, tudo que a gente aprendeu no método e na universidade, a gente aplica aqui e é por isso que os resultados aparecem. Ao final já do método, aquela dívida que eu tinha de mais de 300 mil reais, ela já não existia mais. E aí a gente foi crescendo e conseguimos atingir os resultados. Em novembro, quando eu estava após terminar o penúltimo módulo da universidade, nós conseguimos atingir nosso melhor resultado até então e nós crescemos do início de quando eu conheci a doutora Tânia até o mês de novembro de 2021. Nossas clínicas cresceram 115% e a unidade de Mogi, isoladamente, que era a pior, teve um crescimento de mais de 200%. O que mudou foi que nós tínhamos, antes da doutora Tânia, nós tínhamos 2 clínicas que juntas faturavam um pouco mais de 150 mil reais. E hoje nós temos 2 clínicas que faturam quase 500 mil reais. Depois do intervalo, eu vou receber aqui no estúdio Júlio César Monteiro e doutora Ana Graziela Monteiro, que hoje são os meus convidados no quadro Empreendedor de Sucesso. Fica comigo, eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de
de volta com a Hora da Estratégia. Antes do intervalo, nós conhecemos a história do administrador Júlio César Monteiro e da doutora Ana Graziela Monteiro, que passaram pelo método Tânia Zambon e pela Universidade de Negócios. Agora, eu vou conversar com eles no quadro Empreendedor de Sucesso. Bem-vindos, Júlio e doutora Ana, do ramo de odontologia. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso de estar aqui com você, Tânia, mais uma vez. Acabamos de ver esse case lindo, maravilhoso, que vocês chegaram a nós, o quê? Um ano e alguma coisa? Isso, um ano e meio atrás, nós tivemos contato através da mentoria que foi ofertada pela franqueadora. Online, né? ainda foi o Online primeiro contato? Exato, estava bem no começo de pandemia, né? Então, foi tudo online, foi onde tudo começou. E depois, em julho de 2021, o primeiro contato pessoal, presencial. Mesmo, né? Pandemia já indo embora, a gente podendo ter essa conexão de novo. Exatamente, aí foi justamente no método que a gente teve o contato e onde, vamos dizer que a caminhada, assim, ganhou força, né? E a história mudou. Que mudou tudo, né? E para você que está nos acompanhando, o método é um treinamento de 4 dias, onde os empresários vêm, aprendem estratégias, técnicas nesses 4 dias. Eles voltam para a sua empresa por 30 dias, aplicando tudo isso e retornam para nós mais 4 dias para agora manter um hipercrescimento sustentável. Vocês tinham 2 empresas, né? Duas empresas. 2 empresas e vocês vinham de uma dívida normal, no meio de uma pandemia de 300 mil reais, como muitos brasileiros que estão nos acompanhando também já ficaram endividados em algum momento na vida. Exato. De lá para cá, como é que está hoje o negócio de vocês? Depois desse método, vocês bateram 100%? Nós batemos, pegando desde do início da história, na verdade a unidade que tinha problemas, nós chegamos a 200%. 200% no ramo de odontologia, gente. Isso, e a outra, e somado as duas, 115% de crescimento. 115% de crescimento, de faturamento. Isso, de faturamento, e muito em virtude de tudo que a gente aprendeu no método, né? Então o método ele foi... a mentoria ajudou muito, mas o método foi assim, a virada de chave. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave, porque foi no método que aí o termo sim é possível nunca foi tão, tão palpável quanto quando a gente começou a fazer o método. Eu brinco não, né? Isso na verdade aconteceu no primeiro dia. Eu já tinha participado de outros treinamentos gerenciais na minha outra função. Você é formado em administração, né? Eu sou formado, tenho MBA em gestão empresarial, sou formado também em tecnologia da informação e participei de vários treinamentos gerenciais. E quando no primeiro dia de método, eu me lembro, quando eu entrei no quarto, 11 horas da noite, tinha acabado o primeiro dia de método, quando eu liguei para ela, eu falei, você tem que vir fazer isso aqui. Tem que beber dessa água. Tem que beber dessa água, porque isso é diferente de tudo o que eu já tinha vivenciado em termos de treinamento. Isso era só o primeiro dia. E olha só, a doutora Ana é dentista. E vocês vão convir comigo que isso, quem está nos acompanhando também passa por isso quando é profissional liberal. A gente se forma, tem administração, né, Júlio? Sim. A gente tem 5 anos de profissão lá, de parte técnica, aprende a retirar dente, fazer tratamento de canal, implante, depois faz especialização. Quantos anos um dentista estuda? 4 anos. E para? Não, nunca mais, nunca mais. Especialização disso, de ortodontia, quer se especializar em implantodontia. Administração é a mesma coisa. Quantos anos? 4, 5 anos, depois faz MBA. Ou seja, a gente passa a vida estudando. Quando vocês abriram a clínica, vocês estudaram para abrir a clínica? Não. Entendeu? Isso é dentista, é advogado, é arquiteto, tem esse detalhe. A gente não é preparado para gestar um time, equipe, bater meta, super meta, criar processo de venda. A gente não é preparado para isso, vocês concordam? Concordo. E na área da saúde, muito menos, né, doutora? Muito você também menos. Na área de saúde, você sabe que a gente não é preparada nem um pouco. Para nada. Até para dar preço é um problema. Nossa, né? Do seu próprio serviço é um problema do preço. Exatamente. E hoje, o que aconteceu depois do método, gente? Porque de 2 clínicas com uma dívida de 300 mil, hoje eles têm... Temos 2 clínicas e estamos abrindo mais 4 clínicas. 4! São 6 clínicas que eles têm hoje e agora eles sabem como fazer. Eu acho que é esse o grande detalhe, né, Júlio? Eu acho que a gente hoje não tem medo de se arriscar, porque a gente sabe... além de saber o caminho, a gente sabe que se houver um erro, a gente sabe que tem que corrigir rápido e seguir o caminho. Então a gente perdeu o medo de empreender, de se arriscar,
porque a gente sabe que a gente tem agora uma base consolidada, E um técnica e planejamento. estratégia. E a gente aprendeu a criar estratégia, a treinar a equipe, a motivar Olha a equipe. o brilho do olho dela, eu gosto disso, treinar a equipe. Olha o dentista falando isso, gente. Treinar a equipe, treinar vendas, que maravilha. Sem treinamento. Aprendeu a ser não adianta. gestor. Aprendeu a ser gestor. Né? Porque existe uma coisa entre você ser operador e ser gestor. O gestor não opera. O gestor faz estratégias, ele às vezes, né, chama o time para executar. O que mais vocês perceberam, assim, que foi uma mudança sem volta depois que vocês fizeram o método? Bom, o método na minha vida e na vida da minha equipe revolucionou. A gente hoje acredita que sim, tudo é possível. Antes do método era assim, será que eu vou fazer isso? E às vezes morria sem nem ter um planejamento. Hoje De execução. De execução. Hoje a gente planeja, cria estratégia e, melhor ainda, a gente é fast. Antigamente eu aceitava as pessoas falar assim, eu quero um banner. Daqui a um mês, doutor, eu te entrego. Não, eu quero um banner para agora. Porque eu preciso oferecer para os meus clientes o melhor agora, não é amanhã. Agilizou, teve mais agilidade, velocidade. Não tem mais essa história de pensar muito, é criar estratégia, executar estratégia, e isso é o que funciona. Estratégia Disney, vocês usaram alguma vez na sua empresa? Muito estratégia. Sensacional. Qual a diferença quando você usa uma estratégia Disney? Como a gente ensina vocês no método? Eu acho que o principal, Tânia, é você conseguir extrair de onde você achava que não tinha. De pessoas que às vezes você falava, não, essa pessoa acho que não pode colaborar comigo com a estratégia. Ou mesmo serviços, recepção. Não, essa pessoa... Não, e aí saem ideias maravilhosas, assim, e você fica, por que eu nunca pus essa pessoa para tentar fazer? Então, a estratégia Disney, assim como a universidade, como a usina de ideias, as duas técnicas, elas nos mostraram que a gente tem uma capacidade enorme dentro da nossa empresa de pessoas para criarem estratégias, né? E que a gente não utilizava, que achava que quem só podia criar era eu e ela só. Na verdade, é usar a oportunidade interna mesmo da nossa equipe. Às vezes você contrata alguém e a coisa está ali dentro. Precisa gastar dinheiro, isso que eu queria falar. Às vezes as pessoas acham que para você faturar, o Júlio e a Graziela já bateram 1 milhão, gente. Já bateram, né? Vocês estão com faturamento alto mensal aí, que no ano passou de 1 milhão. Mas o que é mais interessante aqui é que você não precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Né? A gente ensina no método recursos que vocês têm dentro da sua empresa, dentro da sua casa, como eu costumo dizer, que vocês replicam isso financeiramente. Ao contrário, que muitas vezes você tem que pagar um consultor, tem que ir para lá e nem sempre tem os resultados. Exatamente. E o que é importante? A equipe se sente valorizada, porque eles percebem assim, eu dei a ideia e hoje isso aqui que saiu através da minha ideia, se sente importante. Humanizou o time. Porque é claro que todo colaborador é importante, mas quando ele sente que uma ideia dele agora faz a diferença dentro do negócio, como é que vai o colaborador para a empresa? Ele fica mais feliz. É outra coisa. É outra coisa. De lá para cá, deixa eu contar uma fofoca para vocês também, eu vou contar deles aqui, já foram para fora do país. Sim. Nesse 1 ano e pouco, vocês foram para a gente com treinamento em Portugal. Conta aí. Vale do Silício. Vale do Silício. E ainda os treinamentos no Rio de Janeiro, Gramado. Treinamento de Rio de Janeiro, eles adoram gastar dinheiro. Tô brincando. Isso quer dizer que agora a gente pode ter um planejamento financeiro. Sim. É aqui que a maioria das pessoas se perde, as empresas se perdem. Vocês concordam comigo? Sim, claro. Não tem um planejamento financeiro estratégico. E eu vou falar para você, Tânia, uma coisa que eu falo sempre para os meus amigos, para as pessoas que estão junto. Eu não sinto que eu gastei dinheiro em nenhum curso teu. Eu só investi. Só o investimento. Conhecimento é investimento. Sim, exatamente. Sim, conhecimento é investimento. Cada um deles nós trouxemos coisas que a gente usou na empresa. Foi num dos treinamentos que até aconteceu que a gente contou um caso engraçado, que foi quando a gente voltou de Portugal, uma funcionária nossa olhou pra gente e falou assim, nossa, vocês precisam viajar mais, que quando vocês viajam a gente bate meta. E vocês então, fazem era treinamento super lá meta, de leader né? training, né? Exato. De equipes. Então assim, eu acho que o método ajudou nisso tudo, da gente... No meu caso, por exemplo, eu era uma pessoa muito centralizadora, eu achava que as pessoas não eram capazes de fazer determinadas tarefas. E hoje eu consigo delegar melhor, sair de ser demoinho, as pessoas poderem executar tarefas que eu achava que eles não podiam. E quando a gente colocou, a gente falou, sim, eles conseguem. Gente, a gente poderia passar a tarde aqui com eles, amanhã, à noite, um dia inteiro, se fosse o caso, de tanto assunto que eu sei que vocês poderiam contribuir com os empresários, né? Porque são pessoas também que já
pessoas que estão na mesma situação, às vezes, que tem uma dívida, que não enxergam luz no final do túnel, olha como a gente pode virar a nossa vida em um ano. Um ano dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Quem diria que... Última coisa que vocês dão de recado para quem está nos acompanhando. Qual é o conselho de quem agora bate meta alta, tá com 6 empresas em vez de 2? Que conselho ou dica vocês dão para quem está nos acompanhando? Eu digo, faça o método, mas é bom. O próximo, nem espere. Olha, eu acho que é isso. Eu acho que o método, a dica é, não tenha medo de investir num treinamento como o método. O método é um treinamento que te abre portas, te abre a mente, te prepara, faz você reconhecer os talentos da sua equipe. Enfim, ele é o start para que você mude a realidade da sua empresa. E em 30 dias, batendo 100% de faturamento. E não só da empresa, né, Tânia? A gente muda também o nosso profissional, a família. Depois do método, tudo é diferente, tudo muda. E eu quero convidar você para fazer parte da nossa próxima turma do Método Tânia Zambon, a turma 111, que vai ser aí dia 26 a 29 de outubro. Bom, gente... O método da turma 111, a primeira parte do treinamento acontece entre os dias 26 e 29 de outubro no Hotel Pestana, em São Paulo. Mais informações no site taniazambon.com e nas redes sociais do Instituto Tânia Zambon. Muito obrigado, Júlio e Graciela. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Levando essa experiência de vocês, compartilhando aí com milhares de pessoas que também podem estar na minha situação e precisando dessa luz aí que vocês conquistaram aí. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo. A seguir, vamos falar sobre estratégias de vendas com Michael Lopes Dávila. Até já! Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais, com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com a Hora da Estratégia e agora vamos falar sobre estratégias de vendas.
Eu já estou aqui com o Michael Lopes Dávila, presidente do Instituto Tânia Zambon e da Universidade de Negócios Tânia Zambon. Especialista em vendas há mais de 10 anos e participante fixo do quadro Estratégia de Vendas. Nosso tema do dia? Como dobrar, Michael, as vendas em 30 dias. Enquanto eu beberico meu café, você vai contar para a turma aqui como que a gente pode dobrar o nosso faturamento em apenas 30 dias. Bom, eu vou pegar um pouquinho do que é o método Tânia Zambon, né? Porque lá no método Tânia Zambon, essa é a promessa, aumentar o seu faturamento em apenas 30 dias. A primeira coisa que você precisa para aumentar o seu faturamento é melhorar a sua estratégia de vendas. A gente inclusive falou de estratégia de atração aqui no programa. Então, a sua estratégia de atrair clientes. São 3 pontos muito importantes que se trabalha dentro do método Tânia Zambon que faz as pessoas alcançar 100% em 30 dias. Primeiro, estratégia. Precisa, né? Qual precisa é de estratégia para tudo. Né? Exatamente. Qual é a sua estratégia esse mês de atração de clientes? Qual é a sua estratégia onde você vai diferenciar, criar uma vantagem competitiva no seu negócio? Então, a primeira parte é a estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Se eu fizer essa pergunta, qual é a sua estratégia? E você não tem estratégia, provavelmente você vai ter dificuldade de aumentar 100%. E olha que interessante, a gente fala, parece que é uma bobagem. Parece que todo mundo sabe que tem que ter uma estratégia, mas muitos poucos a têm. Exatamente. Então, o primeiro passo é ter uma estratégia. Segundo, ter uma equipe motivada. O segundo passo Isso é muda time. tudo, né? Exatamente. Então, dentro do método Tânia Zambon, a gente consegue criar um passo a passo do que o líder tem que fazer com o time. Muitas vezes eu pergunto para um líder, qual é a sua rotina? Qual a sua rotina como líder? Qual é o seu papel dentro da empresa? O que tu tem que fazer? E eles não têm uma rotina. E uma dessas rotinas é o quê? Fazer a equipe ser comprometida. Outro papel é treinar essa equipe, né, doutora? Checklist, né, Michel? Exatamente. É muito difícil as empresas fazerem checklist com seus colaboradores. Porque o que é um checklist? É um planejamento. Muitas pessoas estão só reagindo. Então, dentro do método, a gente cria esse planejamento. Mas o papel do líder é fazer a sua equipe ser organizada. A primeira coisa que faz você aumentar o seu faturamento é o quê? É você produzir mais. Mas como que eu vou produzir mais? Organização. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reagindo. Ela fala com todo mundo, as pessoas ficam chamando ela, mas ela não está produzindo. Principalmente com o WhatsApp, com o advento do celular, as pessoas são desfocadas. Exatamente. Então, o primeiro passo que a gente faz é as pessoas criar um checklist diário. Muitas pessoas têm a ilusão na cabeça que eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando elas colocam num papel ou num sistema, elas veem que não tem tanta coisa, é mais a confusão mental. Exatamente. E não é nem que o funcionário, o colaborador, não queira. Exatamente. Muitas vezes ele também está perdido em meio a tantas e tantas demandas que tem que fazer. Ligar para cliente, prospectar, fidelizar, né? Exatamente. Então, o primeiro passo de um líder é organizar a sua equipe. Organizar ela. Segundo passo, a técnica da intenção do dia é magnífica, que põe a equipe num ritmo, num clima tensor muito bom. Já começa o dia, as pessoas com vontade, com motivação. Técnica da intenção do dia, para quem não conhece, é uma técnica que a gente trouxe lá do Google e adaptou aqui no Brasil já há 10 anos. Só ao implantar a técnica intenção do dia, já aumenta 30% as suas vendas automaticamente. Quem for acompanhar, a gente tem lá no YouTube isso, né? Exatamente. Então, acompanha lá no YouTube que a gente tem essa técnica gravada. Então, o primeiro passo é você criar as estratégias. Segundo passo, você apresentar essas estratégias para a sua equipe, porque é a sua equipe que vai fazer. Tem que vender a ideia, Michael, para o time de vendas de uma estratégia? Exatamente. Eu não acredito em um líder que não saiba vender. Por quê? Porque para as pessoas fazerem alguma coisa na sua empresa, você precisa vender a ideia para elas. Para as pessoas bater uma meta, você precisa fazer as pessoas acreditar na meta. Muitas vezes a equipe já não acredita na meta porque o líder não soube vender a meta. Você falou uma coisa que pega muito as empresas de vendas. Acreditar. As pessoas têm crença. O que impede, às vezes, um vendedor de bater meta? O que impede uma pessoa de bater suas metas? O que são? São as crenças limitantes. O líder está lá colocando uma meta de crescer 100% no primeiro dia do mês e a equipe já está dizendo que não vai bater no primeiro dia do mês. Então,
Vender, como é que eu vendo essa meta muito bem? Dentro do método, a gente dá um passo a passo de como você vender a meta. Dessas coisas que você precisa fazer é o quê? Dividir a meta. Você fala uma coisa em aula que eu quero aproveitar, e o pessoal que está aí nos acompanhando até anota. Meta curta é meta batida. Exatamente. Então, em vez de você criar uma meta mensal, tão grande, mensal, divide ela por dia, divide ela pelas pessoas. Semana. E, normalmente, as pessoas vão achar aquela meta menor, fácil de bater. Então, por exemplo, se você disser para uma pessoa, você tem que trazer 60 novos clientes no mês, a pessoa vai achar muito, né, doutora? Louco, 60? Agora, novos? se você disser para ele assim, olha, você trabalha 8 horas do dia, você consegue trazer 3 novos clientes hoje? Ele vai dizer, sim. Só que 3 novos clientes, vezes 5 dias na semana, de segunda a sexta, são 15. No mês, são 60. Qual foi a diferença? Foi a forma com que eu vendi a meta. Muitas vezes, as pessoas não batem a meta. Se assustam do número grande. Né? Exatamente, porque a meta não foi dividida. E eu vejo isso. Às vezes, você, inclusive, já me colocou, não vamos falar que as pessoas ganham 1 milhão, 10 milhões com a gente, porque isso assusta. Exatamente. Nós temos cases de sucesso que hoje ganham 20 milhões. Exatamente. Então, isso pode ser para qualquer empresa? Para qualquer empresa. Então, o primeiro passo é você criar a estratégia. Segundo passo, você saber vender a sua meta para a sua equipe, motivar a sua equipe, organizar, criar um planejamento da equipe. Plano de ação. Exatamente. E a quinta coisa que a gente ensina uma técnica dentro do método, que é o eixo das vendas, que não tem como o cliente dizer não. A cada 10 clientes, e a gente mostra isso, a gente faz ao vivo, a gente faz na prática, né? Mostra para as pessoas que, independente do ramo, independente do que ela vende, com essa técnica, cada 10 ela fecha 8 clientes. Você gostaria de ter uma técnica que você aplica de cada 10 clientes fechar pelo menos 80%? Exatamente. Essa técnica existe, Michel foi para o Vale do Silício, trouxe ela da Salesforce e aplica hoje, ensina os alunos a aplicar essa técnica. Exatamente. Então, vender é muito importante, mas você precisa de técnica. Conhecimento. Exatamente. O eixo das vendas, ele trabalha 5 passos. E 5 passos que você tem que seguir como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu não sei por que segunda vem antes de terça, mas segunda é antes de terça. A mesma coisa é em vendas. A primeira coisa é se relacionar, a segunda é desenvolver o problema da pessoa, a terceira é o quê? É você trazer a solução, a quarta é você mostrar esse desejo para ele comprar, e o quinto passo é o quê? O fechamento, né, doutora? Então a gente ensina, a gente entrega um script que as pessoas só têm que seguir. E eu acho que esse é o grande segredo do método, é o quê? O script, gente, é tudo. Né? Exatamente. Que não tem erro. Às vezes você passa para o colaborador como é que ele tem que vender essa xícara aqui, você ensina tudo, vai ver, ele está vendendo diferente. Exatamente. Porque as pessoas têm um mapa diferente. Exatamente. Script não tem erro. E além desse script, as 7 habilidades que são ensinadas da liderança dentro do método, faz com que as pessoas tirem da mente e tragam para a prática. Então, o grande diferencial que eu vejo dentro do método é que o empresário experimenta. Porque quando tu ensina uma pessoa, ela concorda, entendi, mas ela não consegue fazer. E lá dentro do método, eles têm que fazer dentro do método, e você mesmo fala, se você não fizer aqui, você não vai conseguir fazer no seu negócio. Então, quando ele experimenta ali dentro, ele vê que ele consegue fazer, ele também começa a ter uma crença positiva, que é o quê? É possível. É possível. Eu vou conseguir. Por quê? Porque a maioria, as pessoas não batem meta porque elas já acham que não é possível bater. É difícil. Exatamente. Eu costumo dizer que quem vai para o método ganha as ferramentas de como fazer o seu negócio chegar ao sucesso. Eu costumo perguntar, doutora, você já apertou um parafuso com faca? Eu já. Exatamente. Ele não funciona muito bem. Não. Você faz um esforço enorme para um resultado bem pequenininho. Exatamente isso que às vezes os empresários estão fazendo. Eles não estão com as ferramentas certas para utilizar no seu negócio. O que a gente faz? Você já apertou também com chave de fenda. É muito mais rápido, é muito mais eficaz. E é isso que a gente entrega para os empresários. Você entrega a chave de fenda para ele apertar. Então, a chave de fenda nas estratégias. A gente entrega hoje a usina de ideias. Estratégia Disney. Usina de ideias, em 24 minutos você tira mais 50 estratégias para o seu negócio, como criar parceiros, de como atrair clientes. E muitas vezes o empresário ele não tem uma ideia. E essas estratégias faz com que o empresário saia da operação, né, doutora? Porque a maioria deles estão ali
muito operando e pouco estrategando. E você fala muito. Está no redemoinho, né? Exatamente. Redemoinho, está fazendo tudo, está pagando conta, está vendo fornecedor, está demitindo, contratando, treinamento. E é por isso que ele não tem estratégia e não Não. consegue bater a sua meta. Então, se você é um empreendedor, o papel é seu de criar a estratégia, de criar o planejamento da equipe. E aumentar a produção. E aumentar a produção. Então, aumentar a produção é o primeiro passo para você crescer. Como é que você aumenta a produção? É criando esse planejamento, esse checklist. E o segundo passo é o que, doutora? Melhorar a qualidade das pessoas, melhorar a qualidade do trabalho feito. Treinamento. Como é que tu faz isso? Pessoas, Treinamento, exatamente. Aí nós vamos ficar, no próximo programa vamos ter que falar sobre treinamento de vendas, porque, meu Deus, o pessoal tem pedido muito aqui para nós. E o nosso tempo, Michael, é muito curto. Expirou! Quero te agradecer mais uma vez por compartilhar com a gente todo o seu know-how aí de 10 anos de mercado internacional em vendas, ajudando os brasileiros aqui. Semana que vem tem mais estratégia de vendas. Nós vamos para o intervalo, porque a seguir eu vou falar sobre a importância de não desistir dos sonhos e lutar pelos seus objetivos no quadro Sim, é possível. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com a Hora da Estratégia, agora com o quadro Sim, é possível. Agora vamos falar sobre a importância de não desistir dos sonhos e lutar pelos seus objetivos. E nada melhor do que isso, esta imagem que eu trago para vocês, dele, Walter Elias Disney, o homem que construiu impérios sobre pântanos, um homem que veio de uma origem paupérrima, pobre, conseguiu fazer até a 6ª série do 1º grau, não concluiu o seu 1º grau, o 2º grau, embora tenha recebido mais de 6 certificações de universidades do mundo inteiro internacional. Porque ele foi um homem que construiu sonhos.
tinha uma frase do Disney que dizia assim: tudo se constrói 2 vezes, primeiro aqui dentro, depois lá fora. Então, quando as pessoas sonham, não basta simplesmente trazer algo, mas tem que executar. Por que eu trago ele? Porque ele é um exemplo. Nasceu em 1901, numa era que nós não tínhamos WhatsApp, não tinha internet, não tinha design thinking, tudo aquilo que a gente escuta sobre o marketing. E esse homem teve algo que eu admiro muito: estratégia de lutar pelos seus sonhos. Às vezes a gente tem, inclusive, uma ideia, quer colocar alguma coisa, alguém diz não. Você apresenta um projeto, as pessoas não querem, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você fica pelo caminho. Disney recebeu 302 nãos dos bancos porque ele tinha um sonho, que era fazer um filme. O sonho de Disney era se lançar nos cinemas. Nós estamos falando de uma época muito difícil nos Estados Unidos. 1920 alguma coisa foi quando tudo começou para esse homem que colocou na cabeça que ele iria fazer um sonho. E o sonho dele passou por várias adversidades. Poderia ter desistido lá no início, numa época em que o cinema tinha, e o tempo levou, Scarlett O'Hara, que tinham grandes celebridades. Ele vinha com algo completamente inovador: um filme de desenho animado. Disney tinha uma frase que ele utilizava com muita frequência: eu gosto da concorrência, eu gosto porque ela faz a gente sair da nossa zona de conforto. Gosto também do impossível, porque lá a concorrência é menor. As pessoas desistem muito fácil dos seus sonhos e ficam pela metade. Esse homem não desistiu. Teve revés, teve dificuldades, chegou a comer de uma lata de lixo quando viu sair um rato lá de dentro. E com a sua criatividade e inovação, ele então parte para mais uma vez em cima do seu sonho: eu vou fazer um filme. No meio do seu caminho, aos 17 anos, quando ele volta do serviço militar, ele é contratado por um jornal. E esse jornal demite-o alguns meses depois por falta de criatividade. O homem que transformou, no meu ponto de vista, design thinking, storytelling, naquela época que não existia uma internet. Disney, que trabalhava arduamente com seu pai e os irmãos, desde pequenininho, 5, 6 anos entregando jornais, ele chegava nos locais onde ele entregava os jornais e encontrava vários brinquedos nas sacadas. Ele brincava, arrumava e criava uma realidade. Quando eu crescer, eu vou fazer os meus sonhos tão belos quanto essas maquetes que eu aqui tenho. Uma pessoa que tem essa ideia de criação e inovação, ela não desiste dos seus sonhos. Eu associo sempre a condição de sonhar com inovação e criatividade. Mais tarde, em 1955, esse homem então resolve lançar os primeiros parques na cidade de Califórnia da Disney. Hoje em Orlando, ele tem 4 parques, onde um desses parques, o Epcot, recebe em média 400 mil pessoas por dia, que deixam cerca de $500. Ele criou um império. A Disney é considerada uma das maiores empresas de entretenimento no mundo. Seja visto por isso que há mais de 9 anos eu levo os meus alunos para conhecer os bastidores da Disney, que são verdadeiras cidades de excelência no atendimento, experiência do consumidor. O sonho de Disney fez com que ele criasse uma máquina de fazer dinheiro. Disney não viu o Magic Kingdom, que surgiu em 1971 em Orlando. Ele faleceu em 1966, mas esse homem criou uma cultura empresarial dentro do seu negócio, que quando você entra na Disney, você vê essa imagem não apenas na frente do castelo, mas dentro dos bastidores, por onde as pessoas perambulam a sua cultura empresarial. Disney não era apenas um homem que criava, ele era um homem humanizado. Ele olhava para a equipe e não chamava eles de funcionário, mas de elenco. O show não pode parar. E quando o Disney faz isso, ele cria para as pessoas uma experience, que a gente costuma falar, uma experience que é uma experiência do consumidor. É aqui que muitas vezes a gente tem que se perguntar no nosso negócio: que experiência eu tenho criado? Às vezes as pessoas me reclamam: estou mal localizado, Tânia, meu negócio não anda. Será que a gente está mal localizado mesmo? As pessoas que vão para a Disney, elas vão cerca de 6 a 11 vezes novamente quem vai a primeira vez. Não é barato
atravessar continente, hospedagem, pagar parques, isso é em torno de 20, 30 mil reais e elas retornam. Então será que esse homem que criou toda essa magia, esse império, ele sabia o que estava fazendo? E muitas vezes a gente desiste. Claro que tudo é um processo. Tudo na nossa vida, a gente às vezes quer as coisas imediatamente. Disney projetou, planejou, ao ponto que Orlando, a cidade onde tem os 4 maiores parques da Disney, tem um planejamento estratégico até 2040. Quando a gente tem um sonho para fazer ele ser realizado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar. Bem, meu estado atual é esse e eu quero isso, que a gente chama de estado desejado. E agora, o que é que eu vou fazer para alcançar isso? O como, o nosso percurso são as estratégias, que a gente tanto fala nesse programa, tanto fala que a gente precisa de um plano de ação. Existem para os meus alunos 3 coisas que eu deixo muito claro na nossa sala de aula. Primeiro, você precisa conhecer os 3 Fs e um PA. Tânia, o que é os 3 Fs? Eu chego a carregar comigo aqui no meu pescoço. Força, foco e fé. Para a gente realizar qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer objetivo, nós precisamos de força, energia física. Uma energia que demanda criatividade, inovação, que demanda pegar um time, treinar, quando eu quero bater uma meta na minha empresa, ou uma energia realmente que eu possa levantar de manhã cedo e não esteja fadigada, cansada. Isso é força. Foco, colocar um objetivo e não descansar, como Disney, não descansar até que consiga fazer valer o seu sonho. Disney, quando projetou, o filme que lançou ele ao mundo se chama Branca de Neve e os 7 Anões. Custou $1,5 milhão na época. 6 meses depois, ele já tinha 8 vezes o valor desse investimento. E nós estamos falando de uma pessoa que estudou até a 6ª série do 1º grau. Ele não era MBA, ele não tinha doutorado, nada disso. Mas era um homem que tinha sonhos. Era um homem preenchido. E eu costumo dizer, a pessoa precisa se preencher. Quem não tem um sonho, ela está vazia. Sonhos nos conduzem, faz com que a gente consiga ir muito mais longe. E Disney sabia disso. Força, foco e o 3º pilar, fé. Disney acreditava nisso. Disney tinha uma fé tão grande que ia dar certo, que as coisas acabavam acontecendo. Fé para nós, a base do tripé, é as crenças, naquilo que você acredita. Se você acredita que não vai conseguir, você tem razão. Se você acredita que vai conseguir, você também tem razão. Henry Ford já falava sobre isso. Então, a minha pergunta que eu gostaria de deixar nesse programa é: em que você acredita hoje? O que faz o seu coração bater mais forte? Qual é o sonho que você gostaria de realizar? E o que você precisa para isso? Eu falei que a gente precisa de 3 Fs. Força, foco, fé, que nos empurram para isso. E o outro, PA, o plano de ação. Então, dentro desses 3 Fs e um PA, é como eu vou fazer isso acontecer. As estratégias que eu vou utilizar para conseguir colocar esse filme, para fazer aquilo que hoje todo mundo me diz não. O não eu já tenho. Então, a gente sempre tem que partir na direção de construir algo. E você? Qual é o seu sonho? E o programa A Hora da Estratégia de hoje fica por aqui. Siga as nossas redes sociais, Tânia Zambon Oficial, Instituto Tânia Zambon e Universidade de Negócios TZ. O nosso programa também estará disponível no nosso canal no YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite e até semana que vem.